Estamos aqui com você para conversar sobre os primeiros passos. Esse é um momento especial para cada um de nós. Gostaria que você prestasse atenção no conteúdo e interagisse com esse vídeo, com esse podcast, porque vamos falar de algo muito importante, com certeza a coisa mais importante que acontece com as nossas vidas, que é o encontro com Deus. Portanto, nós temos pelo menos 3 tipos de audiências que devem estar extremamente interessadas em um conteúdo como esse. O primeiro, a audiência, é aquela pessoa que está buscando se aproximar de Deus. Ainda não o conhece, ainda não teve uma revelação específica, um encontro específico, mas está buscando. O segundo grupo de pessoas é aqueles que acabaram de ter um encontro, uma experiência divina, de um encontro no qual a pessoa do Deus gracioso foi revelada para essa pessoa e então ela fica naquela expectativa. E agora? O que eu faço da vida? Porque muda, e muda profundamente. E o terceiro grupo de pessoas é daqueles que tiveram um dia um encontro e, por algum motivo, a sua vida se quedou estagnada, não está tendo o crescimento que deveria. Existe uma promessa para o Brasil, eu estou falando em português para brasileiros, angolanos, mas para o Brasil especificamente, existe uma promessa nesses dias e a partir desses dias de um grande avivamento. E Jesus fala em João no capítulo 4, ele estava falando com seus discípulos após uma ministração com a mulher samaritana, e ele cita no verso 35 assim: não dizeis vós, ainda há 4 meses até que venha a colheita? Não dizeis vós que ainda falta 4 meses? Ou seja, no teu cronograma ainda falta 4 meses para o momento que você está tanto esperando, que você investiu tanto? Ora, eu vos digo, portanto, o Senhor traz à realidade aquilo que não existe, levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Então existe uma expectativa de uma grande colheita de almas. Colheita que significa pessoas começando a entender o que nunca entenderam. A revelação vindo para o coração dessas pessoas. E nosso coração se acelera de alegria com essa possibilidade. Então, hoje essa gravação é para trazer alguns aspectos muito importantes dessa revelação de Deus para o homem. E quando a gente fala de revelação, nós vamos ter que citar as Sagradas Escrituras, que é o único canal, meio confiável de revelação do céu para a terra. No início da Bíblia, o livro de Gênesis, a abertura, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E agora nós começamos a nos mover num fato importantíssimo, que a Bíblia não classifica, não define, não conceitualiza a pessoa do Deus Criador dos céus e da terra. A Bíblia só informa, no princípio criou Deus os céus e a terra. Se eu acreditar só nesse verso, eu começo acreditando na pessoa do Deus Criador. E sabendo que a criação testifica o Deus Criador. Portanto, se eu não fizer nada e apenas observar os detalhes daquilo que foi criado, eu já vou tender, com sabedoria, a querer me aproximar do agente criador, da inteligência criadora, que é uma pessoa e não uma energia, da pessoa do Criador, que quer se revelar para você e para mim. E aí em Romanos, no capítulo 1, no inicinho de Romanos, versos 18 a 21, fala então dos atributos dessa pessoa, Deus, onde ele diz: pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas. Então o primeiro aspecto é que a criação revela o Criador. E nesse aspecto, o ateísmo não se sustenta pelo fato de a criação ser extremamente complexa, profunda, resultado da mão de um Deus criador. Então, existe a divindade e começa a se revelar pela criação.
Crer em Deus traz responsabilidade, porque quando eu olho para a criação e falo, existe um Deus que criou tudo isso. Quando eu olho para o meu corpo, para a minha alma, quando eu olho para os animais, para os vegetais, para as montanhas, para tudo que foi criado, né, para os planetas, as galáxias, eu posso chegar agora no seguinte aspecto, se Deus existe, criou tudo isso e quer uma relação comigo, ou me criou com essa inteligência, com essa capacidade, eu quero agora saber um pouco mais dele, porque existe uma responsabilidade. E a responsabilidade, ela é moral, porque a vida é uma dádiva. Eu fui criado desse jeito, e sendo criado desse jeito, eu tenho uma capacidade moral de identificar, de selecionar entre o bem e o mal. A vida é uma dádiva e a vida, para mim, ela tem um tempo. Eu tenho um tempo para entender essas coisas antes que eu venha a morrer, porque o princípio da morte tocou a criação. O princípio da morte tocou a criação, quando você nasceu, você já tem uma data para morrer, você caminha para a morte. E, na verdade, quando o homem foi criado corpo, alma e espírito, e no espírito você é chamado para ter um relacionamento com Deus, que é espírito. Mas acontece que por causa da corrupção do pecado, da iniquidade no coração do homem, o homem se separou. Mas a separação não impediu o homem de ter aquela centelha divina. Em Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 11, diz assim, que Deus também pôs na mente do homem a ideia da eternidade. Pensa a respeito disso. Deus colocou na tua mente uma capacidade de ter o conceito da eternidade. Portanto, os anos que você vai passar na Terra, esses 60, 70, 80 anos, eles são muito poucos, são uma centelha comparado com a eternidade. Deus colocou no coração do homem, na mente do homem, a ideia, o conceito da eternidade. E aí o verso continua dizendo, se bem que este não possa descobrir a obra de Deus, que Deus fez desde o princípio até o fim. Então o homem no pecado, o homem separado de Deus, ele não consegue por inteligência, por ilação, por raciocínios, por qualquer processo, capturar o conhecimento, a sabedoria. Ele sabe que existe, ele percebe, ele tem essa ciência da eternidade, portanto ele tem ciência de Deus, mas ele luta com a sua natureza decaída. Aí a gente vai para um fato muito importante, que é, se o homem não é capaz de alcançar por filosofia, por pensamentos, por raciocínios, então o homem tem que receber revelação. E de onde vem a revelação? A revelação vem desse livro bendito chamado a Bíblia Sagrada. Esse aqui é uma compilação escrita durante 1.600 anos por em torno de 40 autores humanos, diferentes momentos da história, diferentes circunstâncias, diferentes profissões, diferentes chamados, tudo isso, mas eles escreveram em unidade. E esses livros compostos num livro chamado a Bíblia, ele tem o poder de sintetizar a mente e o coração de Deus para o homem. É a revelação de Deus para o homem. É por isso que nós, cristãos, valorizamos tanto a Bíblia, porque é um livro singular, nenhum outro tem esse poder. E tudo que nós estamos citando aqui vem da Bíblia, e a Bíblia é riquíssima, mas precisa ser abordada com o coração correto. Não com incredulidade, não com sarcasmo, mas com temor, porque o Deus que fez esses homens escrever é um Deus que busca o homem. Há uma busca no coração de Deus por você, por mim. Deus nos quer. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, está escrito assim, toda Escritura é divinamente inspirada. Toda. Portanto,
no livro de Gênesis e Apocalipse, toda a Escritura, e é uma forma de se denominar a Bíblia Sagrada é chamada a Escritura Sagrada. E aqui diz, por inspiração, o apóstolo Paulo diz na carta a Timóteo, toda a Escritura é divinamente inspirada. Isso é muito importante. Segundo ponto, está em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19 a 21. Agora é o apóstolo Pedro, foi Paulo, agora Pedro falando. E temos ainda mais firme a palavra profética. E muitas vezes a Bíblia é chamada de a profecia. E o que está escrito na Bíblia é chamada a palavra profética. O que é profecia? Algo que vem da mente, do coração de Deus e vem para a boca ou para as mãos do homem escrever. Essa é a palavra profética. Temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos. Ou seja, sabedoria para o homem é ele estar atento à palavra deste livro, porque ele revela o Criador. Não tem outro. Não existe outra possibilidade. Os homens criaram muitas religiões. Você pode estar se perguntando, mas e a respeito do budismo e do islamismo, do Alcorão, e a respeito de outros textos? Como é que nós podemos fazer uma diferenciação? A diferença vai estar numa pessoa. A pessoa de Deus revelada como homem. Nós vamos chegar lá daqui a pouquinho, porque o homem criou muitas religiões, mas as religiões são contraditórias entre si. Até o aspecto religioso do cristianismo, entre as suas denominações, se contradizem. Diferentes interpretações. Então, nós temos que ter uma revelação no nosso coração que venha direto da fonte. Não é uma religião, não é um ritual, não é simplesmente um estilo de vida, mas uma realidade do nosso coração com relação à verdade absoluta. Muitas religiões, mas um só Salvador. Muitas religiões, uma só verdade, uma só palavra da verdade. Isso é importante. Nós temos que entender que se existe Deus, Deus é único, é trino, mas é único, e ele revela uma única verdade, porque ele tem uma essência única. Essência santa. E aqui, continuando nesse texto, 2 Pedro, diz, a qual bem fazeis em estar atentos. É muito bom que vocês estejam atentos a esse aspecto, como a uma candeia que alumia em lugar escuro. Presta atenção, teu coração em trevas. Você não tem luz, você ainda não entendeu nada. E essa palavra profética, ela entra como uma pequena centelha de luz dentro do teu coração. É uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, pensa bem, ó, o dia amanhecendo, e antes do sol se levantar, o que acontece? A estrela da manhã surge no teu coração. O dia vai amanhecendo e a estrela da manhã surge no teu coração. Quem é a estrela da manhã? É o Senhor Jesus Cristo, glorioso, que começa a brilhar no teu coração e é das trevas que vai brilhar a luz, porque a luz vai vir iluminar as trevas do teu coração. E sabendo, primeiramente, isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Você não pode pegar um verso da Escritura e tirar da Escritura, do contexto da Escritura, e fazer uma religião, como muitos fazem. Você não pode fazer isso. Você tem que entender que todos os versos se encaixam e na somatória deles, na composição deles, é que se obtém o conhecimento da verdade. Porque a profecia nunca foi produzida pela vontade dos homens. Olha que coisa interessante. Deus fez 40 homens escreverem a verdade inspirados pelo Espírito Santo, porque aqui vai explicar esse texto da Bíblia. Os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. E no momento que o Espírito Santo veio sobre eles, eles foram movidos como se move um caixão. Como se move um morto. Eles deixaram de funcionar para a sua própria vontade e passaram a funcionar pela vontade de Deus. E essa é a garantia do Espírito Santo, que é o verdadeiro autor da Escritura. Ele moveu homens, mas ele fez com que esse livro fosse escrito por muitos homens,
separados por Deus para alcançar o coração de todos os homens. Não é o livro de um só autor. Não é como no islamismo que se escreve, um autor escreve a respeito dele mesmo. Não teria valor. É um livro que revela a pessoa de Jesus Cristo, sim, mas Jesus Cristo não escreveu esse livro. Portanto, esses 40 homens testificam de Jesus. É um livro que testifica de Deus, foi inspirado pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo é um agente invisível. Ele não traz a glória para si, mas ele glorifica o Senhor. E essa é a beleza da Trindade. A Trindade funciona na pessoa do Pai, na pessoa do Verbo, que é a palavra de Deus, a essência de Deus, e na pessoa do Espírito Santo. E aí, quando nós estamos entrando nesse mistério, nós vamos agora entender o aspecto da corrupção do pecado junto com o aspecto da redenção do pecado. A corrupção do pecado se revela em você e em mim. Todos pecamos. A Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram e carecem, destituídos estão da glória de Deus. Então você e eu somos pecadores. A corrupção tocou o nosso coração desde quando? Desde o nascimento. Como semente do primeiro homem, Adão, que caiu, nós também fomos gerados na queda. A criação do jeito que você vê hoje, ela é uma criação já julgada e fadada à sua extinção. A velha criação está julgada e fadada à sua extinção. E os filhos de Adão são filhos que nascem já no pecado. Então toda criança já nasce com pecado. E à medida que ela vai crescendo, ela vai mostrando rebelião, mentiras. Depois vai ter alguma experiência, vai começar a entrar na malícia, violência. E o pecado vai se revelando nas suas características: orgulho, decepção, tristeza, inveja, ciúmes. E você lista, é muito grande a lista de obras da carne que vão revelar o pecado. O pecado é o ato, a iniquidade é a essência. Você e eu podemos nunca ter feito nada muito errado, mas isso não muda a nossa essência. A nossa essência é corrompida. E reconhecer isso é um bom passo para buscar a salvação. Se você tem uma essência decaída, uma natureza decaída, e você está caminhando para a morte, você já vive a morte na tua alma, pela essência decaída. Você já vive a morte no teu espírito, pela separação de Deus. O pecado fez separação entre o homem e Deus. É os vossos pecados que fazem separação, as vossas iniquidades que fazem separação. Então, é o que está dentro do teu coração, mais ainda do que aquilo que você faz, é o que você é. Você não está qualificado para ir para o céu, você não está qualificado para estar na presença de Deus, a não ser para ser julgado. Então essa vem o primeiro fato duro da verdade é reconhecer quem você é, pecador. Reconhecer quem você é, separado de Deus. Reconhecer que como homem natural, o que está escrito em 1 Coríntios 2,14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. Quantas vezes você que já é cristão, que é nascido de novo, você tentou trazer a mensagem do Evangelho e você foi resistido? Loucura! O que você está falando? Quando eu aceitei Jesus, eu comecei a pregar para minha família, falava com muita insistência, falava com coragem, mas os meus familiares me consideraram um louco, um lunático, fanático. O que é isso? Mas a verdade prevaleceu e tem prevalecido, porque aos poucos cada um deles tem se rendido à verdade, porque a verdade prevalece, aleluia. Mas o homem natural não entende. E nenhum homem sem revelação vai entender as coisas de Deus, porque elas precisam ser discernidas no Espírito. E se o Espírito está morto, o Espírito não vai poder discernir nada. Então, é necessário uma mudança. Como é que é essa mudança? A mudança vem em Cristo Jesus. Quem é Jesus? Pergunta vital. Quem é Jesus? Jesus se apresentou da seguinte forma:
João 14,6. Eu, Jesus, sou o caminho. Eu, Jesus, sou a verdade. Eu, Jesus, sou a vida. Que vida? Zoe, a vida do Espírito, vida eterna. Ninguém vem ao Pai Celeste senão por mim. Jesus é a ponte. Mas qualificado de que forma? Quem é Jesus no princípio? Princípio está em João capítulo 1, verso 1. Diz assim, no princípio era o verbo, falando de Jesus, porque João é um livro falando de Jesus como Filho de Deus. No princípio era quem? O verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então Jesus é a segunda pessoa da Trindade, é o verbo. Mas o mesmo capítulo vai dizer que o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. E vimos a glória do unigênito Filho de Deus. Então, Jesus, homem, mas antes de ser homem, Deus. O Deus que se faz homem. Hebreus 10 diz assim, é uma conversa entre as pessoas da Trindade. E é o verbo dizendo, sacrifícios e ofertas não quiseste, mas um corpo me preparaste. Agrada-me fazer a tua vontade. E aí é nessa vontade que somos aperfeiçoados pelo sacrifício, pela oferta do corpo de Jesus. Aquilo que Jesus veio fazer foi uma oferta para pagar pelas nossas transgressões. Jesus então se apresenta e vem como homem, e agora em Filipenses 2 vai explicar, é importante a gente entender aquilo que aconteceu com Jesus. Filipenses 2, 5 a 11 diz assim, tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que passou no coração dele? O qual subsistindo em forma de Deus. Então a Bíblia garante que Jesus é Deus. Subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus uma coisa que se devia aferrar, que ele devia ficar nessa condição o tempo todo. Mas ele tomou uma decisão, ele esvaziou-se da sua divindade e tomou a forma de servo vindo como homem. Então Jesus é o único pré-existente que encarnou na Terra. Você e eu fomos criados na concepção no útero da nossa mãe. Não existíamos antes. Essa história de karma, de muitas encarnações, isso não é bíblico e não é verdade. Ao homem é necessário morrer, é ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então nós temos uma vida, essa que você está vivendo agora. E uma vida imperfeito não vai dar tempo para se aperfeiçoar, ainda que a nossa existência, com o passar dos anos e dos séculos e dos milênios, nos levasse à perfeição, o que não é fato. Quanto mais vivemos, mais praticamos pecados e mais aumentamos a nossa dívida. Então não é o número de anos vivos que vai nos trazer salvação. E aqui diz, ele se esvaziou, tomou a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Presta atenção, na cruz do Calvário, há quase 2000 anos atrás, o Eterno morreu. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, faleceu na cruz. E morreu na morte de transgressores, na morte de malditos, sendo que ele nunca praticou uma iniquidade. Então, a oferta de Jesus é um preço pago por Deus para o teu resgate. E porque ele obedeceu o Pai até a morte e morte de cruz, Deus, o Pai, o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então agora ele realiza uma obra, ele morre, a morte que deveria vir para você e para mim,
Não que nós não venhamos a morrer, mas a nossa morte não produzirá vida, pelo contrário, produziria morte eterna, mas a morte dele agora produz vida eterna. E a prova de que ele venceu a morte é que no terceiro dia ele ressuscitou. Isso é um fato histórico. Jesus, o Cristo, venceu a morte. E porque ele venceu a morte, ele agora chega de dentro da terra, porque ele morreu e foi para o seio da terra, e quando ele ressuscitou, ele ressuscita do seio da terra, como um ressurreto dentre os mortos, como as primícias dos que morrem, como o primeiro fruto da terra, e vem com o poder de dar a vida eterna àqueles que invocam o seu santo nome. Então você que está me ouvindo, talvez você já tenha passado por isso, ou talvez você ainda não tenha. Eu quero que você medite nessa palavra, porque é em Cristo Jesus que inicia a nova raça, a nova criação. Em Cristo Jesus as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E agora, se você crê na solução de Deus para a tua vida, você é chamado a aceitá-lo e confessá-lo como Senhor da tua vida. Aleluia. Esse é o ponto vital que aconteceu comigo quando eu tinha 33 anos de idade. Completamente ignorante das coisas de Deus, recebi essa palavra, meditei nela, fui ler a Bíblia e o Espírito Santo veio sobre mim e me convenceu do pecado, da justiça, do juízo e me apresentou a Jesus. É o Espírito de Deus que apresenta a pessoa do Messias, do Salvador. E eu chorando, com muitas lágrimas, me entreguei ao Senhor. E eu espero que você, nesse momento, possa fazer o mesmo se você ainda não fez. Porque é uma vez só que isso precisa acontecer. É uma entrega genuína. A Bíblia diz, se com a tua boca confessar, isso é Romanos 10, com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. O que é Senhor? O dono da tua vida. O rei do universo quer tomar conta da tua vida e se tornar senhor do teu coração, o universo da tua alma, o universo do teu corpo, o universo do teu espírito. Jesus Cristo como Senhor, você entrega a direção da tua vida. E em teu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, significando que agora Deus traz o poder da ressurreição sobre você e a tua vida vai mudar da morte para a vida eterna. Se você fizer isso com sinceridade de coração, o que vai acontecer é que você vai ser um nascido de novo. Deus vai te dar imediatamente algumas coisas preciosas que vêm como num pacote. A primeira coisa é o perdão dos teus pecados, passados, presentes e futuros. Perdão, Romanos 10 diz que dos teus pecados não me lembrarei mais. Cancelado, porque todos eles foram julgados em Cristo Jesus. Você recebe perdão dos pecados. O segundo ponto é que, recebendo o perdão dos teus pecados, você passa a ser santo ao Senhor. Santo ao Senhor, o Senhor recria o teu espírito, você recebe um novo espírito. O espírito do homem recriado para ter vida. O que não existia antes como homem natural, agora como homem espiritual você recebe um novo espírito. Porque receber um novo espírito, você passa a ser efetivamente filho de Deus pela criação no espírito. Aleluia. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Aonde? No espírito. E para que a corrupção, a iniquidade e o pecado da tua alma não venham a invadir de novo teu espírito e cancelar toda essa obra maravilhosa de salvação, Deus envia o Espírito de Deus para habitar e selar o teu espírito. Essa é a obra do novo nascimento. Jesus falou para Nicodemos, se não nascer de novo, não entra, não vai ver o reino, não entra, se não nascer da água e do Espírito, da palavra que eu estou falando agora, e do Espírito Santo que venha sobre a tua vida para energizar essa palavra, aleluia. Isso é muito importante. Eu queria te convidar nesse momento a fazer essa oração simples. Medita nela, faz agora ou faz depois, mas eu te convido a fazer agora comigo. Você que está ouvindo esse vídeo ou ouvindo esse podcast, a oração é muito simples, pode ser feita com palavras diferentes, mas a essência é essa. Senhor Jesus,
Eu reconheço que sou pecador, que mereço a morte, mas por causa do teu amor e da tua grande misericórdia, tu morreste naquela cruz para me salvar. Eu reconheço que naquela cruz tu pagaste o preço da minha salvação e que tu venceste a morte. Pois ao terceiro dia ressuscitaste, estás vivo para sempre. Aleluia. Nesse momento eu entrego a minha vida a ti, o meu coração, a minha alma, todo o meu ser. Eu me rendo e te peço que venha morar dentro do meu coração. Como Senhor absoluto da minha vida, não um convidado, mas o Senhor absoluto da minha vida. Perdoa os meus pecados, recria o meu espírito, envia o teu espírito para habitar dentro de mim. Quando eu nasci de novo, eu não fiz uma oração formal, mas era uma realidade na minha vida. Eu falei, esse que está falando comigo agora, eu desejo, eu te quero, Senhor. Eu estava esperando por ti. É interessante como salvação é algo que encontra os eleitos, porque você está esperando. Havia um vazio profundo no meu coração. E agora, pela fé, eu creio que eu sou perdoado. Eu creio no teu amor, me senti extremamente amado e me sinto amado desde então. Não quero mais viver sem ti, não tem mais sentido a vida sem o Senhor. E quero ser completamente transformado pelo teu poder. Quero ser um instrumento do teu amor, quero ser um instrumento de salvação, quero espalhar essa salvação, quero falar com os outros, quero amar o meu próximo como a mim mesmo e quero te amar acima de todas as coisas. Quero ser cada dia mais semelhante a ti, Senhor. Eu decido te servir todos os dias da minha vida. E retira de mim tudo aquilo que não presta, que precisa ser retirado. Transforma meus pensamentos, me santifica, transforma minhas atitudes, transforma meus sentimentos. Tudo que esteve na minha vida até hoje, que não lhe pertence, tudo que veio do diabo, eu rejeito, renuncio e removo na autoridade que eu recebo em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, tira de mim, me aperfeiçoa e agora eu quero confessar, Jesus Cristo, eu te amo. Aleluia. Amém? Essa é a porta de entrada do reino de Deus. Entregando-se a Jesus, você começa a viver uma nova história, uma nova criação, um novo reino, uma nova cultura de reino, um novo conteúdo, e você vai ver o impacto disso quando é vivido com a sabedoria, expondo a sua vida, a sabedoria da palavra, na presença de Deus, na presença do Espírito Santo. Não como uma religião, não como uma coisa que você faz por tradição, mas como algo vivo dentro de você que pulsa. E é isso que Deus tem prometido para o Brasil. O Senhor está trazendo um grande avivamento, um mover de entendimento que ainda não houve. E, na verdade, esse avivamento vai ser diferente do outro. Nós vamos falar mais tarde sobre isso. Ele vai vir transformando o caráter do homem e da mulher de Deus. E nós vamos viver tempos maravilhosos na presença do Senhor, não sem batalhas, não sem lutas. Amém? Eu quero que você seja abençoado com essa palavra, em nome do Senhor Jesus.